Quando fala de pregar a palavra de Deus, ninguém é melhor para ter como referência como Jesus Cristo, né? E ele falava sempre por parábolas, né? E eu gosto muito das parábolas dele, porque como está escrito aqui, se você pegar o livro sobre o que é uma parábola, é quando alguém te dá um exemplos figurados, né? Sobre alguma coisa espiritual que se aplica no nosso material. Então Jesus conseguia fazer isso com muita facilidade. Através das parábolas, ele pregava, e as pessoas entendiam coisas muito complexas e às vezes que nunca entenderiam se fosse falado da maneira que deveria ser falado. Então ele conseguia atingir muita gente através disso, né? Sempre que eu prego, eu oro, eu peço a Deus que me dê também essa simplicidade que Jesus tinha para explicar coisas tão complexas que ele fazia, né? Eu peço para os irmãos abrirem as Bíblias em Lucas 18. Lucas 18 é uma mensagem de final de ano, né? Uma mensagem que começa. A primeira coisa que você pensa que no final de ano você até esquece que está no final desse ano, você só pensa mais na expectativa de como vai ser o próximo ano. O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vem lá em casa a gente coloca fotos assim no quadro. O que a gente quer fazer no ano que vem? Quero aprender inglês, quero ler a Bíblia, quero emagrecer, quero arrumar uma casa, quero isso, quero aquilo. Faz uma lista, né, através de fotos que fica na frente da nossa cama, para que a gente, toda vez que levantar, olhe aquelas fotos e pense, poxa, eu tenho um objetivo esse ano, né? E assim também deveríamos ter, né? Temos lá as fotos daquilo que a gente poderia fazer na casa de Deus, né? E eu fiquei pensando, Deus, qual a mensagem que eu posso passar para a igreja no final de ano? O que no próximo ano essa mensagem possa ajudar eles no dia a dia? Que todos os dias eles se lembrem, o que o Senhor tem para falar para a gente? E como que eu posso explicar, sendo que eu não tenho palavras para expressar aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer para a gente? Então assim, não tive outra escolha a não ser através das parábolas dele, porque ele mesmo já vai explicar para vocês, tá? A primeira, a gente está lá em Lucas 18, né? A gente vai ler Lucas 18, 35. A gente vai começar no 35, eu não vou ler todo o contexto, mas vou ler especificamente a parábola, tá bom? Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando lá, ele perguntou-lhe, e dizendo: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, faça que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aqui é bem conhecida uma parábola, né? Todos, eu acredito que já conheciam essa parábola, que ela tem uma mensagem, né? Essa mensagem, a princípio, quando você para, olha, uma desse é sobre a fé, né? E isso é muito interessante, né? Porque quando você olha uma historinha, praticamente uma história infantil, bem simples, você vê a fé de um homem explicar nas palavras de Deus. Só que não é sobre fé que a gente vai falar nessa parábola. Peço que os irmãos entrem ali em Lucas 18 também, tá? Só que agora é do 18 ao 30, a gente vai ler o do jovem rico, né? E perguntou-lhe um certo príncipe, que é o jovem rico, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: Todas essas coisas observo desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta aos pobres e terá um tesouro lá no céu. E depois vem e me segue. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar em um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se?
Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém? Essa é mais uma explicação simples que Jesus deu, né, através da sua parábola, falando sobre um jovem rico, né, e um jovem rico que teve a ousadia de chegar a Jesus e pedir o caminho para o céu, né? E Jesus ali explicou para ele, entendeu não só o que ele estava perguntando, só como imediatamente conseguiu ver no seu coração qual era a sua intenção, o que aquele jovem confiava, né? O que aquele jovem tinha que estava impedindo ele de ir para o céu, tá bom? E não era riqueza, tá bom? Vamos ler mais uma parábola, tá bom? Só para a gente conseguir unificar tudo que Jesus explicou, né, nessas três parábolas, que está em Lucas 19, está tudo pertinho, inclusive. Lucas 19, começar do 12. 19 e 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino de volta e voltar depois. E chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. E aconteceu que ele, voltando, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamassem aqueles servos que tinha dado dinheiro, para saber se cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: se tu também, né, dominarás sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse: meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai a minha e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhes: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que aquele que tiver, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tiver, até o que tem será tirado. Aqui, irmãos, a gente tem 3 parábolas diferentes, com 3 histórias diferentes, de Jesus explicando um pouquinho do que ele queria passar para aquele povo naquela época, dos seus ensinamentos, né? Tem ensinamentos aqui muito simples, que de cara você consegue identificar, só que tem um ensinamento que eu gostaria de chamar a atenção para vocês hoje, das 3, que está dentro das 3 e não é tão trivial, não é uma coisa que já salta aos olhos, só que as 3 têm em comum. Eu não vou fazer uma enquete aqui para dizer, poxa, quem acerta, né, o que seria isso, eu vou direto ao assunto, né? Aqui nos 3 a gente consegue identificar o medo, né? O medo, ele está presente nas 3 parábolas aqui, e não fica tão simples para a gente entender no primeiro momento, que, por exemplo, no cego de Jericó, ele não teve medo e clamou. O pessoal repreendeu ele e ele foi lá e continuou clamando a Deus. Então, assim, mesmo sendo reprimido, mesmo num momento totalmente vulnerável, cego, chamando alguém que alguém falou para ele que estava passando, poderia não ser ninguém, poderia ser alguém brincando com ele, falou: está passando tal pessoa aqui, chama que ele vai te curar. E ele chamou, ele não teve medo. Então, no primeiro momento, você já consegue identificar que ele teve que vencer o medo para receber a bênção, né? O jovem rico, ele teve coragem. Então, a princípio, ele teve coragem de chegar a Jesus e pedir a vida eterna, né? O que é muito mais valioso do que qualquer riqueza, né? Nós sabemos disso. E esse não é o ponto. O ponto é que Jesus, quando olhou para ele, falou: poxa, ele teve coragem. Só que ele não tem coragem de entregar a vida dele para mim. Então, assim, não adianta só ter coragem. Não adianta você só ter ali o pedir, né? Eu quero fazer. Você tem que ter o coração entregue a Deus também. Então, quando o jovem rico pediu, quebrou o medo, chegou e Deus falou: poxa, ele está totalmente respaldado nas riquezas dele. O problema não é ter riquezas, o problema é quando as riquezas te dão a segurança que só Deus poderia tirar, né? Então, assim, quando Deus falou: vende tudo que tem, entrega aos pobres, né? Automaticamente ele pegou no maior medo que aquele jovem rico tinha, o medo de não ser o jovem rico,
Porque a segurança dele, tudo aquilo que ele era, estava respaldado dentro da sua riqueza. Então ele imaginou, poxa, se eu vender tudo, eu tenho muita coisa, eu vou cuidar muita gente, mas e eu? Como que eu vou me sustentar? Eu tenho o meu padrão de vida, eu tenho as minhas coisas, como que eu vou me sustentar? E aí, onde ele perdeu a vida eterna, por não acreditar realmente em Deus, porque ele deixou o medo tomar conta, que a princípio não tinha tomado, porque a segurança dele, que quebrou o primeiro laço de chegar e conversar com Jesus, que ele era um homem rico, era um príncipe, que Deus ele ouviria, Jesus ouviria ele. Só que no momento que ele teve que lançar a mão da segurança terrena dele, que eram as riquezas, quebrando o próprio medo, ele teve ali um choque de realidade de que, poxa, o coração que era o mais importante está em Deus, e toda a segurança delegada para Deus, né, parar de colocar sua riqueza em primeiro lugar, a riqueza, no caso dele, financeira, que era ali a segurança que ele sentia. Então, o medo atrapalhou esse jovem, e esse jovem não teve a vida eterna, porque o medo acabou oprimindo ele. E, poxa, qualquer um aqui, pensando assim, tá na cadeirinha que a gente tinha aqui, pensa, poxa, eu não quero saber do meu carro, eu quero saber da minha casa, eu quero saber da vida eterna. Na hora a gente trocaria. Né? Mas naquela época, naquele momento, aquele jovem não teve essa calma e não teve a fé suficiente para vencer o medo. O medo de ficar dependendo de Deus e não só das suas próprias forças. Né? Na terceira parábola dos 10 servos, a gente já consegue enxergar os dois cenários. Né? Alguns servos que tinham bastante responsabilidade, eles foram, investiram e deram um retorno. Então, pessoas que têm muitos dons, pessoas que têm muitas habilidades, né, que foram lá e receberam e deram as moedas com juros ao seu dono. Teve outras que rendeu um pouco menos, mas fez. Né? Só que aquele que teve medo, ele falou, vou guardar essa daqui porque ele vai voltar, e ele tira da onde não tem, ele quer juros da onde ele não fez, então assim, eu não vou arriscar perder. Ele teve medo também. Esse medo fez com que ele perdesse todos os talentos que ele tinha, as moedas, né, e dado para aquele que não tinha. Que é um grande alerta para nós cristãos também. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma responsabilidade, você sente vocação, você sente aquela vontade de fazer algo que hoje você não faz porque tem medo, é bom que você esteja atento, porque o reino de Deus vai continuar. E pessoas que não tinham esse dom, pessoas que não tinham esse talento, vão acabar tomando o seu lugar e tomando a sua honra, a sua glória, que é poder servir Deus aqui na terra. Né? E aqui começa um pouquinho da nossa reflexão para 2025. Né? Que o medo ele não vença no nosso dia a dia. Que o medo ele não vença quando a gente for pedir algo para Deus. Quantas coisas a gente já deixou de pedir para Deus para achar que é muito difícil? Imagine a irmã Marli, ela conta a história, eu fiquei assustado. Fala, poxa Deus, 5 milhões? Não tem nem como. Eu não sei, Deus, não tem como fazer eu ganhar 5 milhões. Então eu não vou nem pedir para Deus. Imagina se ela não tivesse pedido a dívida que ela não teria até hoje. Só que ela pediu e Deus mostrou para ela que o controle das coisas está sobre ele. E é ele que domina todas as coisas. E realmente ela não ganhou 5 milhões de reais. Só que Deus fez de uma maneira que ela não precisasse pagar. Então assim, quando você deixa nas mãos de Deus, Ele resolve o problema. Só que quando você se acha autossuficiente, é capaz de daquilo que você já tem, você perder também. Então para 2025, tenta guardar isso no seu coração. De que você não precisa resolver tudo. Você não precisa ser autossuficiente. Você não precisa ser bom em tudo. Você precisa vencer o medo de, às vezes, pedir, às vezes de fazer, assim como o pessoal que recebeu os 10 talentos fizeram também. Então vai ter momentos que você vai ter que pedir, vai ter momentos que você vai ter que fazer, só que você não pode ser dominado pelo medo, porque as consequências do medo são tão graves que tiram a vida eterna de um rapaz rico, que hoje, se ele tivesse a chance, uma segunda chance, não sei como a vida dele foi depois, só que depois de morto ele fala, poxa, eu acho que valeria a pena, eu tenho certeza, né, que ele teria falado que valeria a pena ele ter trocado as riquezas dele pela vida eterna. Jesus está aqui falando contigo, toma a vida eterna, só vende suas coisas. Quem aqui tem a possibilidade de vender as coisas e ter certeza da salvação? Né? No nosso caso, graças ao sacrifício que Jesus fez, ele já morreu por nós e pagou todos os nossos pecados. Então, a gente tem a graça de falar, nós somos salvos. Né? Mas naquela época, naquele momento, aquele rapaz teve a oportunidade de ter garantido quem está com a chave da porta da vida eterna. E ele acabou não trocando, né? Por isso, ele teve medo, ficou com os seus próprios bens. Né? Nessa relação
dessas parábolas, a gente consegue entender que o medo ele faz parte delas para o bem e para o mal. Então a gente pode entender que 2025 vai ser um ano que vai gerar medo. Medo de guerra, que não vai falar assim, mas meu filho, está tendo guerra, crise no país, violência, mais um filho. O medo é normal, ele vai fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E esse medo, ele só não pode nos dominar, mas ele vai fazer parte daquilo, de tudo que a gente tem. Né? O medo, ele vem da palavra no latim chamada metus, né? Que é basicamente apreensão, ansiedade ou temor. A ansiedade, ela tem a ver com aquilo que não aconteceu ainda. Né? Tem uma pesquisa que fizeram que 91% dos nossos medos, eles não se concretizam. E mais de 25% das coisas que a gente achava que ia dar muito ruim, elas são menos graves do que aquilo que a gente planeja. A nossa mente, às vezes por nós mesmos, às vezes até o inimigo, ele usa a gente para sobrepor as coisas na nossa cabeça, para que aquele peso seja muito maior, o sofrimento seja muito maior, e a gente fique mais distante de Deus. Porque quando a gente está com medo, a gente não dá chance para Jesus falar com a gente, o Espírito Santo nos colocar a direção correta, né? Eu lembro da história da Mayra contando da Luna. Na hora, eu não estava presencialmente. Eu senti o desespero que ela sentiu presencialmente, vendo sangrar a cabeça da filha dela. Só que ela sofreu de uma maneira tão grande que ela não sabia que, se ela tivesse o conhecimento que, poxa, foi um sangramento, foi grave, cortou, só que a Luna está bem. Se ela tivesse certeza que a Luna ficaria bem, talvez ela não ficaria tão preocupada, ou talvez ela não teria sofrido tanto naquele momento. Eu imaginei que foi uma dor muito forte, a mãe vendo a filha com a cabecinha aberta. Né? Naquele momento, é um dos momentos que o inimigo mais usa a gente para afastar Deus, colocar o medo. Você continua sangrando, você quebrou isso, você quebrou aquilo, você impactou o cérebro. E começa a colocar coisas na nossa cabeça para a gente não parar e falar assim, poxa Deus, aconteceu isso, minha filha está nas suas mãos. É muito difícil acontecer isso, porque o inimigo ele usa a nossa própria mente contra a gente para afastar de Deus. A partir do momento que a gente tem medo, a gente tem que se voltar para Deus e falar, Deus, eu estou com medo e eu sei que faz parte. O medo pode me livrar de algumas coisas, só que ele não me domina. Então, em 2025, reforçando, que o medo não domine nossos corações, que o medo faça parte do nosso dia e que esse medo nos lembre que é Jesus Cristo que está no controle de tudo. E é que Ele que vai cuidar da nossa vida, e os objetivos dele para a gente serão exaltados no próximo ano, né? E não os nossos. Amém? A mensagem, praticamente não tenha medo, ela tem 365 vezes na Bíblia. Isso é uma coisa que os irmãos já sabem, inclusive. Muitos falam, nossa, uma vez por dia em um ano, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Em 3 palavras diferentes, que normalmente elas não são usadas para falar de medo, tem um intrínseco, né? As palavras de Deus eram simples, só que eram profundas. Palavras que você aprende sobre fé, você também aprende sobre medo, você também aprende sobre salvação, você também aprende como lidar em situações de crise. Uma simples historinha que Jesus contou. Eu peguei 3 histórias que ele contou através de parábolas. Essas 3 histórias, ela consegue tirar mensagens e mensagens e mensagens, mais mensagens. Né? O Henrique fez aqui teologia, ele consegue até explicar de maneira melhor o quanto uma parábola é poderosa, né? Tanto historicamente, quanto também na própria cultura do local, ela consegue te passar muitas lições. Né? E o pouco que a gente conhece, sem conhecer a cultura do local, a gente aprende muito. Imagina se a gente estivesse no dia a dia, se a gente tivesse convivido com Jesus naquele tempo, o quão poderosa eram aquelas mensagens. Então, eu peço que os irmãos leiam, né, algumas parábolas em 2025 também, e preste atenção em cada detalhe, em cada palavra é muito importante. E Jesus ele não usava palavras em vão. As palavras que ele colocou ali na Bíblia, que ele falou através de parábolas, você consegue tirar muitos ensinamentos muito profundos, né? Por mais que pareça simples as palavras. Né? O grande problema é que às vezes a gente não consegue identificar na nossa vida quais são os nossos medos, quais não são os nossos problemas. E também não tenha medo disso, de você não saber se é um medo, se é receio, se você não está fazendo aquilo que Deus te pediu, porque você não tem capacidade, não tem oportunidade, não tem possibilidade. Você também não precisa ficar, por exemplo, se sentindo reprimido, falar, poxa, eu tenho medo, realmente eu tenho medo.
mas eu não sei se é medo, talvez é porque eu não tenho oportunidade, talvez é porque eu não tenho a possibilidade, talvez é porque eu não saiba pedir, né? Até porque Jesus, quando ele fala sobre medo na Bíblia, ele também fala sobre as outras coisas que nós podemos fazer para que a gente tenha ali sucesso naquilo que a gente faça, né? Se eu vou pegar algumas poucas mensagens que ele colocou na Bíblia aqui, e vou ler rapidamente para os irmãos, né? São mensagens que eu peço que os irmãos relembrem, guardem no coração para 2025, porque eu tenho certeza que vai ser um ano desafiador, é um ano que vai dar medo, só que é um ano que a gente tem com certeza que olhar para Deus e falar: Deus, eu estou com medo, eu estou passando por problemas, eu estou passando por algo que eu não consigo resolver, ou até mesmo consigo resolver, só que eu não estou conseguindo. Está nas tuas mãos. Quando a gente delega essa responsabilidade para Deus, a gente está mais próximo dele e dá a possibilidade dele agir nas nossas vidas, né? Por exemplo, em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 ele fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então está com medo, está com ansiedade, pode lançar sobre ele que ele vai cuidar de vocês. A Bíblia ela contém diversos versículos que falam mais ou menos sobre diversas épocas também. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus, Jesus, entende que o inimigo usa o medo como uma arma para nos derrubar. E ele vem atuando e deixando sinais para a gente que possa entender o que ele quer nos ensinar. Por exemplo, Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 23:4. Mesmo que eu andar no vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Salmos 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte e meu refúgio. De quem terei medo? Romanos 8:15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Temos também mais três aqui que eu separei, que é Salmos 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deuteronômio 31:8. Pois o próprio Senhor irá à sua frente e enfrentará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esses versículos nos lembram a presença e o quanto Deus nos importa com os nossos sentimentos. Porque o medo é uma coisa que a gente cria na nossa mente, de uma coisa que não aconteceu ainda. Então Deus, Ele cuida, através das palavras de Jesus Cristo, Ele cuida da nossa vida espiritual, Ele cuida da nossa vida natural, Ele cuida do nosso dia a dia, e Ele deixa claro através das parábolas que o medo é uma das coisas que o inimigo usa contra a gente. Em 2025, achei que não lembro, que o medo faz parte, só que em nome de Jesus a gente já venceu todo medo, e a gente tem com quem lute por nós. Nós não estamos sozinhos, e esses testemunhos aqui só mostram que coisas que um humano, nem médico, nem bilionários, nunca vão conseguir conquistar sozinho, a gente conquistou aqui nessa igreja. Não por mim, não por você, e sim porque no momento que nós tivemos medo, todos aqui que passaram por doenças, por problemas, tiveram medo. E mesmo assim, tendo medo, a gente colocou aquilo em oração, pregou, colocou a palavra, colocou nossas palavras na presença de Deus, falou: Deus, entregou o controle para Ele, tome conta. A gente teve cura, a gente teve promoção, às vezes nem diretamente, para o meu irmão mesmo. Falava: Dani, a gente precisa mudar a vida, não quero andar mais de trem, é uma coisa que faz eu perder tempo com a minha família, tenho menos tempo para orar, menos tempo para me cuidar, estresse. Não foi um pedido direto: Deus, eu preciso disso. Eu não cheguei, eu não me recordo ter chegado e orar diretamente. Só que uma coisa que eu sei que Deus ouviu, Ele entendeu o meu coração. E eu falei, eu tinha medo de continuar daquela maneira, só que esse medo não se materializou, porque a minha confiança naquele momento, graças a Deus, foi em Deus. Tá?
Irmãos, essa é uma palavra que ela fala muito comigo e é porque eu sofro muito com muito medo. Eu sou uma pessoa eu sou muito, como que usar a palavra, impressionado. Então, a Vitória, igual eu, sabe? Ela já tem, porque toda hora eu acho que eu vou morrer. A todo momento o inimigo ele usa a minha cabeça contra mim mesmo, é horrível. Todo momento eu acho que eu estou tendo um infarto, todo momento eu acho que minha gastrite é um câncer, todo momento eu começo a ter tontura e eu percebo que é só ansiedade. E o inimigo ele tem usado essa arma muito forte em cima de mim. E é por isso que eu estou pregando para os irmãos hoje, porque eu estou lutando contra o medo. É uma luta interna minha que Deus tem me feito melhorar. O médico já passou por psicólogo, já me passaram para psiquiatra, para tentar colocar um remedinho para ver se ficou mais calmo. Eu não aceito isso na minha vida. E eu estou colocando meus meses nas mãos do Senhor. Eu quero que em 2025, em dezembro de 2025, eu venha para os irmãos e fale: eu perdi o medo de morrer tanto tempo, eu perdi o medo de ser assaltado tanto tempo, eu perdi o medo de gastrite, de câncer, de tudo que passa na minha cabeça a todo momento. Então, assim, essa é uma palavra que está falando muito forte comigo, porque eu sofro muito com isso, já tem algum tempo já, e isso me machuca muito. Eu já conversei com a minha mãe, já conversei com médicos, eu acabo de sair do exame do coração, o médico falando: poxa, você não tem nada no coração, você tem uma pressão alta de 500 por alimentação e engordou um pouco mais durante um tempo, só que não tem nada no coração. E sai e começa a ficar passando mal, eu volto para o médico e fico bem de novo, só por estar lá, porque eu estou colocando minha confiança em Deus, no médico, né? Como se ele tivesse o poder que Deus tem. Então, assim, eu peço que os irmãos orem, leiam, meditem na palavra de Deus, porque Ele não fez a gente para sofrer. Ele fez a gente para dar frutos, para pregar para outras pessoas, para crescer, para glorificar o nome dele aqui na terra. E as riquezas e tudo que a gente tem aqui vai passar, irmãos. Só que a oportunidade de servir, de dar o máximo, de perder o medo de fazer aquilo que Deus chamou. Claramente a gente vê o chamado na vida do irmão Luiz, por exemplo, para pregação, para evangelismo, né? Então, irmão, não tenha medo, conte com a gente vai para cima, a gente vai pregar, a gente vai para o próximo ano, a gente tem um ano inteiro aí para a gente fazer bastante evangelismo e impactar a vida das pessoas que hoje estão totalmente perdidas. Amém? Para finalizar aqui, irmãos, eu pensei: Deus, me parece uma palavra um pouco motivacional demais. E eu sei que não é essa a intenção. E Deus continua falando comigo que, para esse medo não se materializar na minha vida, eu devia estar mais perto de Deus. Então, se hoje o inimigo tem usado a minha mente para lutar contra mim mesmo, para roubar a minha paz, para roubar meus momentos de alegria, às vezes eu estou no shopping, estou no mercado com a minha família, um momento super feliz, brincando, vejo o super brincando, internamente minha cabeça está: qualquer momento você vai ter infarto, a qualquer momento você vai estar pensando: nossa, está com tontura, esse é sinal de infarto, você está com o seu braço doendo, esse daí é sinal disso, e ele rouba a minha paz. Se eu tivesse feito o que eu fiz uma vez eu fui passar no psicólogo, porque me indicaram que eu tinha um ataque de ansiedade, e meu braço começou a ficar dormente, tudo, achei que estava morrendo de novo, né? E aí ele falou: poxa, vai para um psicólogo que tem ansiedade. Só que nesse intervalo que eu marquei psicólogo, eu comecei a ler a Bíblia de manhã, tarde e noite, e no meio do trabalho eu estava orando. Eu estava trabalhando lá, e quando o meu pensamento ficava para descansar, eu não descansava pensando em qualquer outra coisa ou vendo qualquer outra coisa. Eu orava. E durante uma semana inteira, eu não senti medo. Eu não tinha medo de nada. Eu nem lembrava que eu tinha medo, para falar bem sinceramente. E eu percebi o quanto Deus age na nossa vida e quão importante isso. Tanto é que eu falei no médico: então, eu estava com esse problema, só que falei para a psicóloga no caso, só que eu orei, fiquei mais perto de Deus e eu parei de sentir dela. Eles não falam da fé que eu deveria falar, mas eles falam: a crença é uma das coisas que ajudam na questão de ansiedade. Começou a levar ponto para a psicologia, e na minha cabeça eu sabia: onde tem Deus, não tem medo. Onde o Espírito Santo está agindo, não tem pavor, não tem inimigo que vai roubar a sua paz. Então, irmãos, não deixem o inimigo roubar a paz de vocês em 2025. Não tenham medo, entreguem nas mãos de Deus, já deu certo, estamos aqui para servir. Coloquem seus dons em ação, ore, sirva a Deus como se fosse a última coisa que vocês tenham para fazer na vida de vocês, porque Ele honra. Aquele rapaz que teve a oportunidade de trocar a vida eterna pela riqueza, ele perdeu. Não deixamos a nossa vida eterna ser perdida por vício, por problemas,
por atitudes, por o que seja, por riqueza, pelo que seja. Coloque Deus em primeiro lugar, vença o medo, vença esses problemas que o inimigo joga na sua cabeça, delegando aquilo para aquilo que tem o poder de todas as coisas, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém?